pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos comentar mais alguns versículos, mais alguns textos da leitura diária e hoje especificamente falarei para vocês sobre Provérbios de 5 a 8. Então, se você já leu ou vai ler ainda, você vai perceber que é uma fala bem próxima de um pai para um filho. E é um pai dando algumas advertências para o seu filho e alguns conselhos de sabedoria para o jovem. Então, nós já temos visto que Provérbios é uma exaltação à sabedoria. Então, ele vai primeiramente falar por que é importante ser sábio. Porque, claro, se eu estou dando conselho para alguém, eu tenho que falar da importância daquilo. Então, a gente começa assim. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Então, ele já vai falando, olha, primeiro ouça o que eu estou falando, porque eu vivi alguns tempos e a minha sabedoria é muito importante. E nesses textos específicos, a gente vai ver que ele vai destacar a questão do adultério, o cuidado para não buscar relacionamentos extraconjugais. E a gente vai ver que esses conselhos, ele vai falar assim, o adultério é muito perigoso, cuidado que geralmente um relacionamento fora do casamento parece que é uma coisa boa no primeiro momento, parece legal, parece que é divertido, mas as consequências são catastróficas. Então, a gente vai ter o alerta do perigo desses relacionamentos ilícitos e que esses caminhos que aparentemente são bons, se você não é guiado pela sabedoria, e uma sabedoria que é guiada pelo conhecimento de Deus também, da proximidade com Deus, você acaba caindo por esses caminhos tortuosos. No capítulo 6, aí o autor muda, assim. Ele estava falando de adultério e ele passa a falar da insensatez. Mas se a gente pensar numa lógica, parece que o autor está falando quem tem problemas nessa área sobre a sua sexualidade, não sabe respeitar os laços do casamento, provavelmente tem problemas em outras áreas da vida. E é nesse momento que ele vai falar sobre a advertência contra a insensatez. Então a gente vai ver os problemas do adultério, não vão estar só na área dos relacionamentos, atinge outras áreas da vida também. E no versículo 4 e 8, a gente vai ver aquela crítica à preguiça que ela é tão comentada e que deveria ser tão citada nos nossos dias. Vou ler para vocês. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela, se livra do caçador como ave do laço que a pode prender. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seus alimentos. O insensato, de uma certa maneira, é preguiçoso, porque buscar sabedoria não é fácil, é difícil, tem um serviço, tem um trabalho por trás disso. E quando você busca sabedoria, você é uma pessoa que se esforça. E se você é preguiçoso, naturalmente você trilha o caminho da insensatez. Mas para o capítulo 7, ele volta a falar sobre agora a mulher adúltera. E o engraçado é que ele fala assim, olha, se afaste daquela mulher que ela pode levar ao adultério. Porque a sua língua é como mel, ela fala, parece que é algo legal, mas os seus caminhos são, as consequências do caminho apresentado por ela são horríveis. Então a gente vai ver que ele vai falar de afastar dessas mulheres que podem levar a um caminho extraconjugal. Então a sabedoria aqui, de uma certa maneira, não é enfrentar a tentação, e sim fugir se você já sabe que você tem um problema naquela área. No versículo 8, no capítulo 8, desculpa, a gente vai ver que ele começa a falar assim, a vida é cheia de atribulações, poucas vezes a gente dá valor àquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Lembrando do percurso que a gente tem percorrido aqui. Ele está falando da sabedoria. Às vezes a nossa vida é tão atribulada, né? E nos nossos dias atuais a gente tem tantas ocupações. Poucas vezes a gente dá valor ao que realmente importa, que é a sabedoria. E lá no versículo, por volta do versículo 10 e 11, ele vai falar da preferência do caminho da sabedoria. E a partir do 12 ele personifica a sabedoria. Ele fala assim, para você entender melhor, vou falar que ele faz de conta que a sabedoria é uma pessoa. E aí ele vai falar dos atributos da sabedoria, como que a sabedoria funciona, como quem anda nos seus caminhos. Então a gente vai ver como é o funcionamento dessa sabedoria. E ele fecha com chave de ouro que fala assim, que a sabedoria está desde o princípio acompanhando o Senhor. Desde a criação,
O Senhor, Ele está compartilhando os momentos da sabedoria. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar desse capítulo? Que só é sábio aquele que busca o caminho de Deus. Se a sabedoria acompanha a Deus, então aquele que busca a Deus tem a sabedoria. O que eu quero tirar como uma das lições desse texto que é tão rico? Vamos dar valor à sabedoria, que às vezes o nosso tempo é muito corrido e não dá pra gente correr atrás do que realmente importa, que é a sabedoria. E essa sabedoria que a gente encontre nos braços do Senhor, porque é Ele que acompanha ela, na verdade, ela que acompanha Ele, e que possamos aprender que o caminho da sabedoria é sempre o melhor. Aparentemente, as coisas que não são sábias, a insensatez, parece um caminho muito bom, mas no final as suas consequências são terríveis. Então é isso aí, vamos continuar firme na leitura. E mais uma vez a pergunta, você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?